Se os teus clientes compram uma vez, depois desaparecem, provavelmente este vídeo é para ti. Antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram, no TikTok. Nossas páginas estão em nome de Escola de Negócios 2.1. Um dos maiores segredos de crescimento de qualquer tipo de negócio está diretamente ligado à base de clientes fiéis que este negócio possui. Pois os clientes fiéis contribuem significativamente com as receitas, com os lucros de negócio do que com os novos clientes. Por isso que não possuir uma estratégia clara de como manter os clientes fiéis dentro do negócio, isso pode levar o projeto à falência. Nesta aula 4 em particular, do curso de como ganhar dinheiro com as suas ideias, nós vamos falar do relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente está diretamente ligado ao segundo quadrante que nós precisamos preencher dentro do Business Model Canvas, que é a ferramenta através da qual estamos a nos basear para podermos ensinar de como ganhar dinheiro com as suas ideias. Desta feita, talvez a pergunta que podes fazer desse lado é: o que é relacionamento com o cliente? Quais são as características de relacionamento com o cliente? Qual é a importância do relacionamento com o cliente? E quais são as estratégias ou ações que nós podemos desenvolver com vista a mantermos ou a construirmos um bom relacionamento com os nossos clientes? O relacionamento com clientes é a forma como a empresa cria, mantém e fortalece a sua ligação com os clientes antes, durante e depois da venda de um determinado produto. Ou seja, não é apenas vender, mas sim está diretamente ligado com os cuidados que nós demonstramos para com o nosso cliente, a nossa preocupação em entender a necessidade do cliente, em fazer com que este seja fiel ao nosso produto, à nossa empresa, ao nosso serviço, assim como possa continuamente adquirir os nossos produtos ou serviços. E quais são as características de relacionamento com o cliente? Olha, existem várias características que nós poderíamos aqui apresentar em relação a este assunto. Entretanto, iremos nos focar em uma. Uma das principais características de relacionamento com o cliente é que nos leva a entender o nosso cliente, nos leva a criar uma conexão real com o nosso cliente. O cliente não se torna aquela pessoa desconhecida que aleatoriamente vem e compra o nosso produto. Não. O relacionamento com o cliente nos ajuda a criarmos aqui uma bolha de interação, um ciclo de interação contínuo com o nosso cliente. E desta feita, nos leva a entender a principal importância de nós construirmos um bom relacionamento com o cliente, que é a venda consecutiva dos nossos produtos ou serviços para o mesmo cliente. Sem deixar de lado aqui da possibilidade que nós aqui já falamos, de que este cliente que compra continuamente os nossos produtos, ele também passa a fazer um marketing boca a boca dos nossos trabalhos. Ele passa a falar bem da nossa empresa. Ele passa a falar bem do nosso produto. Ele passa a falar bem do nosso serviço. E como consequência, as nossas vendas aumentam. Como consequência, os nossos lucros aumentam. E como é que nós podemos aplicar a estratégia de relacionamento com o cliente dentro do nosso negócio? Uma das formas de nós aplicarmos essa estratégia, tenho certeza que vocês conhecem, na maior parte já entraram em algumas empresas e encontraram aquela caixa que vem reclamações e sugestões. Quando nós escolhemos reclamações e sugestões dentro da nossa empresa, nós já estamos a aplicar uma ferramenta através da qual vai nos permitir construir um bom relacionamento com os clientes. Quando os clientes têm abertura, têm espaço para reclamarem, quando os clientes têm espaço para sugerirem alguma coisa dentro da nossa empresa, isso faz com que eles se sintam parte do negócio. E uma outra estratégia é o uso contínuo das redes sociais. Nós sabemos que uma das vantagens de usar as redes sociais é que
elas nos ajudam ou nos facilitam a interagirmos em tempo real com os nossos clientes. Os nossos clientes conseguem acompanhar passo a passo o que realmente está a acontecer dentro do nosso negócio. Como também nos facilita a interagir com os nossos clientes. Vão observar que quando nós usamos as redes sociais para promovermos a nossa empresa, vão perceber que nós também temos acesso aos nossos clientes. Isso nos permite saber quais são os gostos, quais são os hábitos e costumes dele, de forma que isso pode nos ajudar aqui a melhorar cada vez mais aquilo que nós oferecemos para ele. Ou a empresa pode optar em ajudar os clientes, dar suporte aos clientes antes, durante e pós-compra, ok? Existem produtos que, por vezes, exigem mesmo que esteja lá alguém para poder ajudar o cliente. E não só. Quando nós ajudamos o cliente no processo de compra e pós-compra do nosso produto ou serviço, e o cliente consegue perceber de que nós realmente temos um produto ou serviço que visa ajudar as pessoas. Muitas das vezes, os clientes, apesar de saberem que estão a tirar dinheiro para pagar a nós, para adquirir um produto ou serviço nosso, eles detestam entender que uma empresa apenas se importa com o seu dinheiro. Eles querem perceber o lado humano da empresa. E uma das formas de nós podermos demonstrar isso é quando procuramos ajudar os clientes no processo de compra e no processo pós-compra. Quando nós ligamos para saber que tal, como é que foi o uso dos nossos serviços, como é que foi o uso do nosso produto, e ele tem ali a abertura de falar o que é que achou sobre a experiência que teve com os nossos produtos. Isso faz com que ele se sinta considerado com a nossa organização. E o outro ponto relacionado com a estratégia que nós podemos usar é oferecer descontos aos nossos clientes. Oferecer descontos, atualizá-los sobre novos produtos, atualizar a eles constantemente sobre os nossos estoques. Isso é muito importante. É daí que, neste processo de relacionamento com o cliente, é importante que nós possamos ter a base de contato dos nossos clientes. É importante que tenhamos os e-mails dos nossos clientes, se for possível. É importante que nós conheçamos até qual é o bairro, qual é a rua que os nossos clientes vivem. Porque tudo isso, no final do dia, poderá nos permitir criar umas coisas personalizadas para eles. Imaginem só, criar cartões para os nossos clientes, oferecer brindes para os nossos clientes. Essas todas coisas vão contribuir para que tenhamos cada vez mais um bom relacionamento. Portanto, quando nós conseguimos ter clareza em relação às ações, às estratégias concretas que nós iremos usar para construir um bom relacionamento com o nosso cliente, aí nós podemos garantir um sucesso inevitável no processo de desenvolvimento do nosso negócio. Agora, é importante ressalvar algo de que o relacionamento com o cliente é o segundo ponto que nós vamos preencher dentro do Business Model Canvas, que é a ferramenta que nós escolhemos para podermos entender como é que podemos ganhar dinheiro com as nossas ideias. Por isso, neste vídeo, o que vocês devem fazer, na medida que nós vamos falando após assistirem esta aula, devem sentar, analisar, olharem para as vossas ideias e fazer a seguinte pergunta: o que eu vou fazer de concreto para que os clientes possam ser fiéis ao meu serviço, para que os clientes possam ser fiéis ao meu produto, à nossa marca, à nossa empresa? E depois de pensarem, escolham algumas estratégias que são aplicáveis ao vosso negócio e preencham nesse quadrante que aparece aí na tela sobre relacionamento com os clientes. Para terminar, é importante que fique claro para nós de que o crescimento de qualquer tipo de negócio, o desenvolvimento de qualquer tipo de negócio, a lucratividade, a capacidade de uma empresa ganhar muito mais dinheiro a longo prazo depende sim das suas estratégias em relação à fidelização dos seus clientes. Lembrando que a fidelização do cliente é algo que depende muito de nós. Nós podemos ter um bom produto, mas simplesmente não termos clientes fiéis. Termos apenas pessoas que compram uma vez, depois
desaparecem. Por isso que a empresa, sim, deve se preocupar com estratégias reais para poder manter os clientes fiéis, ativos, comprando continuamente os serviços, os seus produtos e sabendo que eles não apenas irão comprar os produtos, como também irão sugerir a outras pessoas. Eles também passam a fazer o marketing boca a boca, passam a se comunicar com outras pessoas, passam a falar bem do nosso produto. Estamos juntos? Eu sou Ivan Antônio e você está na Escola de Negócios 2.1.